Programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob o registro 455. E você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através do nosso programa. Hoje temos a alegria, nesse retorno após um tempo, por problemas técnicos, parado o programa sem estar no ar, temos a alegria de receber o nosso irmão, Dr. Gilberto Ribas, da Associação Espírita Mensageiros da Luz de Alvorada. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre são temas muito pertinentes, muito importantes para nós estarmos avaliando juntos. Que Deus nos inspire, né, nos ampare nesses momentos que vamos refletir juntos. Obrigado, nosso querido irmão Gilberto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Eu sou Marcelo Franz e estaremos juntos nesse bate-papo do programa de hoje. Lembrando a você, querido amigo, amiga, que nos acompanha no dia de hoje, que você pode participar do nosso programa enviando seu comentário, dúvidas, através do nosso WhatsApp 3463-6533. Parece estranho, mas o número é esse mesmo, 3463-6533. Ou também você pode deixar seu comentário abaixo do vídeo na nossa fanpage da Associação Espírita Caridade, pois estamos live ao vivo. Sejamos todos muito bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Síndrome do Pânico. Então, Gilberto, para começar, abrindo nosso programa de hoje, te perguntamos, mas afinal, o que é essa tal Síndrome do Pânico, tão comentada e falada nos dias de hoje? Então, a Síndrome do Pânico é manifestada por diversos sintomas, que a pessoa apresenta. Inicialmente, muitas vezes, a pessoa pode confundir até com outras coisas. Ela tem sintomas muito semelhantes, muitas vezes, a um ataque do coração, por exemplo. Uma aceleração do coração e a sensação de que a pessoa vai morrer de uma morte iminente, que vai morrer daqui um pouco. Então é uma sensação muito intensa, muito incômoda, e que essa situação muitas vezes leva a pessoa a buscar, muitas vezes, uma emergência médica. Até então, ela nem desconfiava que poderia sofrer de alguma coisa. Geralmente isso se dá normalmente, mas não necessariamente nessa idade, entre 20 e 35 anos, a primeira crise que a pessoa tem. Então essa sensação de morte iminente, muitas vezes assim, o coração começa a acelerar, dá formigamento nos braços, são vários sintomas juntos. Ela sente um sufocamento, uma dor no peito, uma angústia, tremores muitas vezes, todos os sintomas muitas vezes de um ataque do coração, acrescentando-se outros, porque no ataque do coração a pessoa não vai sentir a angústia em si. Ela pode ter aumento da frequência cardíaca. O formigamento geralmente é mais no braço esquerdo, mas no caso de dúvida, em uma primeira vez até ser feito um diagnóstico, é importante que a pessoa realmente vá a uma emergência médica, e ver, para verificar o que está acontecendo, porque ela não vai lembrar quais são os sintomas de um ataque do coração, ou se é uma síndrome do pânico. Irmã, podemos chamar de Gilberto? Gilberto. Gilberto, nesses casos em que a pessoa já está constatada, ela tem síndrome do pânico, ela sabe por alguns sinais quando ela vai ter uma nova crise? Como que acontece isso? A síndrome do pânico, diferentemente de algumas outras fobias, como, por exemplo, uma fobia de simplesmente lugares fechados, agorafobia, enfim, ou de lugares públicos em aberto. A síndrome do pânico, ela não tem, muitas vezes, um local específico, uma causa específica que desencadeia ela externo, uma questão ambiental. Na fobia, muitas vezes, a pessoa, na presença de um animal peçonhento, ela pode ter medo muito intenso, de um lugar aberto, fechado, da altura, ou lugares subsolos, ou dentro do ônibus, ou dentro do avião, que a pessoa não pode sair, não pode fugir, então tem locais muito específicos. A síndrome do pânico, a pessoa pode estar tranquilamente caminhando na rua, fazendo as suas atividades normais, que geralmente faz,
E a única coisa que geralmente acontece é uma sensação de mal-estar, né, que antecipa uma crise. Então, muitas vezes ela começa a sentir um aperto, uma angústia, e daí para frente os sintomas começam a aumentar. Então, geralmente o principal sintoma, né, depois da angústia, o coração começa a acelerar, dá uma descarga de adrenalina no corpo, e essa descarga de adrenalina acelera o coração, né, e no qual ela tem que se preparar para lutar ou fugir. E dali para adiante, se ela, mesmo conhecendo, né, mas não sabendo lidar com estes sintomas, né, que ela pode parar, depois nós vamos ver isso, os outros sintomas começam a desencadear de uma forma quase que incontrolável e se estabelece. Então, não tem, né, um desencadeador específico. Em alguns casos, sim, em alguns casos pode estar ligado, algumas pessoas percebem, né? Alguns pacientes que eu trato com essa síndrome, depois de começar um autoconhecimento, já identificam o que está acontecendo e o que desencadeia, mas é muito refinado isso, né? A pessoa que precisa realmente prestar atenção, se autoconhecer muito para saber se vai ter uma crise de pânico em um determinado momento e quais estratégias utilizar depois. E existe um sentimento vilão específico que pode desencadear essa crise ou algumas ações como traumas? Como Sim. O pânico, né? O sentimento do pânico é o medo, né? Então, o medo é o sentimento envolvido na síndrome do pânico, mais intenso. Então, é um medo muito intenso de que algo possa ocorrer, de algo grave que possa ocorrer. Então, algumas pessoas, em termos psicológicos, nós olhamos essa parte psicológica, né? Algumas pessoas que tiveram lares e pais muito inseguros, por experiência clínica, até na literatura fala disso também, na literatura científica, mas na experiência clínica que nós temos, as pessoas que tiveram mães e pais muito inseguros, que estavam sempre muito com medo de tudo e passavam isso para a criança de uma forma intensa, muitas vezes também experiências de parto traumáticas, né, muito difíceis, e depois passando esses medos, você não pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso, exageradamente. Naturalmente os pais têm alguns cuidados com os filhos, mas quando parte para o exagero, né, então a criança não pode, então aquela mãe que está sempre em pânico, vai acontecer algo grave com meu filho e passa essa emoção de uma forma muito intensa para a criança. A criança absorve, ela não tem ainda o aparelho psíquico como o do adulto, né, que sabe discernir, não, isso é real, isso não é, isso pode acontecer mesmo. O adulto saudável sabe diferenciar essas questões. Então, ela absorve de uma forma muito no seu subconsciente, né, e esse subconsciente depois cria estados de insegurança na criança. Vai ser uma criança muito insegura. Então, as crianças que foram muito inseguras, tiveram esse quadro, e outras situações também, né, não só essa dos pais, estão mais propícias a sentirem medo. E, portanto, num sentido psicológico, né, mais tarde, na idade adulta, manifestar a síndrome do pânico. Até porque não sabem exatamente o que vai ser o causador daquela preocupação, daquele medo, se o pai e a mãe estão sempre assim, cuidado fulano, isso e aquilo, não sobe aí. A criança às vezes nem sabe o que está acontecendo e já estão impedindo ela de fazer alguma coisa com muito medo. E ela pensa, nossa, isso deve ser muito grave, mas a criança não entende o porquê, né? Exato. De aquilo ser grave. Exatamente, a criança não tem esse entendimento, né? Então o adulto, a visão da criança perpassa pela visão dos pais. A visão que os pais têm, então, acaba afetando essa visão do mundo das crianças. Exatamente isso. Outras situações também, como, por exemplo, a criança que teve uma doença, né? Por exemplo, epilepsia, outras doenças que exigiam muitos cuidados dos pais, né? Diabetes, né? Infantil, enfim, em que a criança precisava de muitos cuidados. E daí isso gera
um cuidado exagerado, necessário muitas vezes, né? Mas os pais têm que ter noção de ir trabalhando isso com a criança, de ir transmitindo segurança, né? Claro, tem alguns tratamentos que exigem cuidado, sim, mas também é necessário que os pais passem segurança para a criança. Desde que ela esteja cuidada, tratada, utilizando os medicamentos adequados, né, com tratamento adequado, nada de grave vai acontecer com a criança. Porque senão ela fica com aquela impressão psicológica de que algo grave pode acontecer com ela a qualquer momento. Então, o ideal seria, apesar dos cuidados, agir com naturalidade quando algo não correr bem com aquela criança. Deixar ela ter liberdade de brincar, liberdade de sair, liberdade de fazer atividade com outros amigos, né? Essa liberdade necessária para a criança se apropriar do seu mundo, da sua segurança. E outros fatores que podem ser desencadeadores no futuro, né, do pânico. A gente encontra, agora me veio isso antes, talvez a gente possa tratar depois, pode nos dizer melhor, mas existe identificado já a síndrome do pânico na infância, na adolescência, ou só mesmo na juventude, vida adulta? Nas crianças dificilmente se manifesta, né, como um síndrome do pânico, né. Eu conheci casos na adolescência, principalmente, isso já pode ser uma ansiedade muito intensa. Geralmente na criança se manifesta como ansiedade, né, medos muito intensos. Mas sim, pode ocorrer em algumas crianças essa ansiedade, esse medo intenso que nós chamamos de pânico, né. Mas é mais raro, não é tão comum. E se for alguma coisa, é mais fácil na infância de conduzir? Ou ainda não? Precisa se buscar tratamento especializado, né? Os pais precisam entender também no processo, na abordagem que eu trabalho, assim, na abordagem junguiana, na abordagem analítica, né? E até mesmo na visão espírita, a gente sabe quanto a influência dos pais sobre a criança, sobre o campo da criança, o campo psicológico, o campo mental, o campo espiritual da criança, quanto isso é influência, os pais têm influência. Então os pais precisam entender todo o fenômeno psicológico e mesmo espiritual do que está ocorrendo, para que eles possam passar um ambiente espiritual mais seguro, um ambiente psicológico mais seguro, né? Para que criem-se as bases para que a criança não desenvolva na vida adulta, né, esse medo intenso. E nós observamos, né, cada pessoa é um universo, psicologicamente falando, a sua forma de pensar, de vivenciar determinadas experiências iguais. Nós três aqui podemos vivenciar a mesma experiência experimentando sensações diferentes, né? Tendo reflexos diferentes em relação àquilo. Mas existe uma maneira de conduzir, claro que com cada pessoa vai ter uma forma diferente, mas uma maneira que seja uma espécie de roteiro, generalizando. Não sei se nós podemos fazer isso, mas de forma a auxiliar do ponto de vista clínico primeiro, né? Depois nós podemos falar um pouquinho sobre o ponto de vista espiritual, de como auxiliar as pessoas que passam por essa dificuldade, essa síndrome. De como auxiliar. A própria pessoa também, ela precisa primeiro identificar, né? Então, muitas vezes essa pessoa chegou ao hospital, uma emergência, como nós estávamos falando, geralmente se identifica que a pessoa... Isso. A primeira identificação que a pessoa tem realmente, que é pânico, é no hospital, na emergência. Então ela foi para o hospital, passou pela emergência, foi feita uma triagem, ela identificou, foi feito todos os exames e não foi identificado nada, né? Clinicamente, nada. Então, a hipótese do médico diz, olha, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, que você deve estar sofrendo de ansiedade. A gente não fala que é pânico, mas de uma ansiedade muito intensa. Você está passando por um momento de ansiedade muito intensa. Então, essa pessoa vai procurar ajuda. Então, ela vai precisar de ajuda especializada no primeiro momento. Então, em identificando que realmente
é uma síndrome psicológica, neurológica, né? Ela vai buscar essa ajuda. Então, como ajudar? Ela precisa entender todo o mecanismo da síndrome, como se manifesta, para que ela tenha recursos conscientes, num primeiro momento. Então, seria uma terapia cognitivo-comportamental. Ela identificar quais são as somatizações que ela está tendo, né? Então, essa respiração curta que ela passa a ter, essa angústia, esses batimentos cardíacos, esse formigamento, ela precisa ter consciência, então, que esses sintomas são de uma síndrome, né? E que ela não vai morrer, porque a sensação que ela tem é de morte. Então, ela tendo recurso, não, eu não vou morrer, eu posso ficar tranquilo. Então, ela começa a conversar consigo mesma. Porque, às vezes, ela está sozinha, ela não vai ter alguém para acompanhar. Mas, se tiver alguém, a pessoa conhecendo também esses recursos, né, conversando com a pessoa, olha, tu foi diagnosticado, tu já estás em tratamento, né, neste momento está acontecendo uma crise, e a pessoa pode sair dessa crise. Uma outra técnica que a pessoa, né, pode utilizar e deve utilizar, e os terapeutas recomendam, né, é que a pessoa passe a respirar de uma forma mais devagar. Porque, como é um mecanismo de luta e fuga, é um mecanismo inconsciente, né, de alguma forma neurológico, que está se estabelecendo um mecanismo instintivo, então o medo ativa em nós, temos que fugir de um lugar. E esse é um dos outros sintomas que é a síndrome do pânico, que faz parte dessa síndrome. Né? Então começa numa preparação física. Física para fugir. Então o corpo entendeu que algo perigoso pode acontecer de uma forma subconsciente, né, ou inconsciente, ou seja, não tem consciência do que está se passando, e o corpo começa a se preparar para lutar com algo desconhecido ou fugir daquela situação. E esses, né, sintomas que são dos sintomas uma forma muito natural que todos nós temos numa situação de fuga. Por exemplo, nós estamos num shopping ou num grande centro e dá um estrondo muito grande, uma explosão. Naturalmente, esse mecanismo de fuga é acionado dentro de nós e ele tem como objetivo de preservar a nossa vida. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento da oxigenação no sangue, né? Constrição das veias, prepara-nos para fugir rapidamente daquela situação e nos preserva da vida numa situação real. Real, digo, que está acontecendo num determinado momento. De fato, então, o medo até é positivo por nos conservar a vida, mas nesse caso já se torna patológico. Isso. Pode falar. O medo, só para falar sobre o medo todos nós temos, né? É muito natural, nós sentimos medo. E ele tem esta função de nos preservar a vida. O medo saudável, né, ele tem essa função de preservar-nos em situações de risco. Mecanismos intensos no nosso corpo são acionados e depois a pessoa até fala, mas eu não sei como é que isso aconteceu, como é que eu saí dessa situação. Né? É um medo natural, é um fenômeno natural para nós sobrevivermos. E toda crise de ansiedade caracteriza a síndrome do pânico? Nós respondemos isso após o intervalo. Ok. Lembrando a você que nos acompanha que pode participar do programa Terceira Revelação, deixando seu comentário abaixo do vídeo, na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade, no Facebook, ou enviando um WhatsApp para o 3463-6533. Isso mesmo, como o nosso mano Marcelo falou antes, parece estranho, mas esse é o WhatsApp da Associação Espírita Caridade, que é um WhatsApp comercial, né? 3463-6533. Nós já voltamos. Elétrica Canoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial.
Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Ansiedade. Olá, estamos de volta com o nosso programa Terceira Revelação de hoje. Hoje recebendo o nosso querido irmão Gilberto, da Associação Espírita Mensageiros da Luz de Alvorada. Agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua companhia. E lembrando a todos os queridos amigos e amigas que podem participar do nosso programa, enviando seu comentário, suas dúvidas, através do nosso WhatsApp 3463-6533. É esse número mesmo, 3463-6533. Ou deixando seu comentário abaixo do nosso vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Hoje estamos batendo um papo sobre o tema Síndrome do Pânico. Então, Gilberto, no primeiro bloco estamos conversando sobre a síndrome do pânico com a questão mais clínica, médica, né? Os sintomas no corpo físico, né? E agora trazendo para a nossa área, para dentro da doutrina espírita, poderíamos dizer assim que tem uma causa espiritual na síndrome do pânico? Sim. Antes de passarmos essa resposta, desculpa, só mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. A Lalinha Bueno, Raquel Camargo Carvalho, José Bueno, Silvana Lima, Brick, José Bueno. A Lalinha Bueno diz o seguinte: tenho pânico de multidão, fico angustiada. Isso pode ser identificado como síndrome do pânico? Para ser síndrome do pânico, nós teríamos que ter outros sintomas juntos, né? Então, mas é identificado como uma síndrome ansiosa, né? Pode ser uma ansiedade generalizada. Ela tem agorafobia, né? Agorafobia, né? Então, que era, na realidade, era medo, fobia, medo, né? E agora eram locais abertos. Então, inicialmente, na Grécia Antiga, se identificava, né, o medo dos locais abertos. Então. Mas agora, no nosso momento, isto é entendido como medos específicos de locais fechados ou locais abertos, não necessariamente abertos. Então, é uma síndrome ansiosa que necessita um cuidado e um tratamento, né? Antes de nós passarmos à questão espiritual, se nos permite, nós deixamos uma perguntinha no último bloco. Sim. Toda crise de ansiedade caracteriza a síndrome do pânico? Exatamente. A nossa irmã que postou, né, essa dúvida,
nos traz que não, né? Não exatamente. Então, para ser considerado uma crise do pânico, é necessário que a pessoa tenha a sensação de morte iminente. É a crise de ansiedade no nível mais alto que nós seres humanos, ter. Então, são sensações muito intensas, realmente, e que a pessoa entra em pânico. Do deus Pan, da Grécia Antiga, da onde surge o nome, pânico, que era simbolizado pelo deus Pan, que vivia em uma determinada região e que as pessoas, quando passavam pelaquela região, encontravam aquela figura horrenda e morriam de medo. Então, sentiu todas essas sensações de luta ou fuga. Obviamente, faz parte da mitologia. Os gregos eram muito ricos e, para entender, muitas vezes, certos fenômenos, eles explicavam através dessas histórias, então, que nós temos até hoje, que também, de alguma forma, tem um conteúdo espiritual. Mas, não. Podemos ter vários níveis de ansiedade, a pessoa pode ter ansiedade generalizada, sentir angústia, taquicardia, formigamento, que é para um diagnóstico, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e não ser o pânico. O pânico, então, precisa ter essa sensação de morte, né? Essa sensação de que algo muito intenso, muito negativo vai acontecer e que a pessoa não vai viver. E uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade, por exemplo, e não ter esse transtorno de ansiedade generalizada? Podemos ter crises eventuais, momentos de muito estresse, que a pessoa não vê saída para a vida, né? Muita pressão no trabalho ou na vida familiar. E os níveis de ansiedade começam a aumentar muito. Ela não tem uma ansiedade generalizada, ela tem ansiedades. Ansiedades são medos. Medos de não dar conta do trabalho, medos muito intensos, né? Porque medos todos nós temos. Às vezes, alguma insegurança, a pessoa acha que não vai dar conta de alguma coisa, de alguma tarefa escolar, de uma tarefa no trabalho, uma tarefa até mesmo familiar. São medos naturais que todos nós temos, eventualmente, né? De não atendermos alguma necessidade, enfim. Mas quando passa a um outro nível, ele pode se tornar um estresse. Um estresse é um estado de esgotamento nervoso. E daí começar a sentir alguns sintomas da ansiedade generalizada, mas não ser exatamente. Tirou o estresse, né? Ela melhora. Muito bem. E sob o ponto de vista espiritual, qual era a mesma pergunta, Marcelo? Do ponto de vista espiritual, poderíamos dizer que tem uma influência espiritual na síndrome do pânico nos pacientes? Nós podemos verificar dois tipos de influência espiritual. Uma do próprio espírito, que a pessoa é, dela própria, vindo do seu próprio espírito, de vivências do passado, das encarnações passadas, né? E pode também ter influências espirituais obsessivas. É difícil diferenciar muitas vezes e as duas podem acontecer concomitante, né? Tanto que vem de dentro quanto que vem de fora, quanto os fatores psicológicos da vida atual. Porque sempre quando nós falamos de influência do próprio espírito, de vidas anteriores dele, nós estamos falando das mesmas leis praticamente que regem a vida atual. Se a pessoa passou por um momento muito traumático, muito difícil, ou por culpas muito profundas, isso pode esculpir na sua mente, no momento presente, este distúrbio. Da mesma forma, ocorrências de vidas anteriores, não elaboradas, não superadas, né, podem influenciar o momento presente dela. Aliado a isso ainda, os inimigos do passado, pessoas que não nos perdoaram, né, podem evocar certos sentimentos na vida atual, causando, primeiramente, um distúrbio no perispírito, para quem conhece a doutrina espírita, né, corpo físico, o seu intermediário o perispírito, que é semimaterial, e o espírito. Então, primeiro causando um distúrbio no perispírito, e esse distúrbio no perispírito somatizar no corpo, psicomatizar no corpo. O que é psicomatizar? O que é somatizar o corpo, né? A síndrome do pânico, ela tem esse fenômeno de somatização, ou seja, algo que acontece no espírito,
ou no psíquico, e a pessoa não consegue lidar com aquilo que passa para o corpo. Isso é muito fácil nós entendermos quando a gente tem algum desafio, se apresentar em público para algumas pessoas, entregar um trabalho na faculdade para outras, encontrar com a namorada pela primeira vez, né? Ela tem uma preocupação muito intensa, um medo muito intenso, e ela começa a sentir um desconforto abdominal, né? Uma dor no estômago, por exemplo. Então aquelas emoções muito intensas acabaram atingindo seu estômago. Então é uma somatização. No aspecto espiritual, muitas vezes, esse distúrbio que é causado pelo espírito obsessor, né? Esse irmão nosso que não nos perdoa ainda, que podemos ter feito algo no passado grave para ele, e ele está agora nos cobrando, o seu assédio pelo pensamento, né, gera desequilíbrios no perispírito, então, que passam para o sistema neurológico. Então, vai desorganizar em nós o nosso sistema, né, vegetativo, que é onde controla os batimentos cardíacos, né, que controla a nossa respiração, né, de forma automática. Nesse sentido de afetar nosso sistema neurológico, é por isso que parece, para quem acompanha e não está experimentando aquelas sensações que o paciente diagnosticado com síndrome do pânico tem, parece irracional o medo que a pessoa sente naquele determinado momento, né? Isso. Por uma psicologia mais profunda, né, sempre, e na visão espiritual também, nós sempre trabalhamos com uma causa mais profunda, né? Então, isto que a medicina atual, até onde ela estuda, né, e fica nesses limites, a psicologia profunda ultrapassa esses limites e busca um entendimento mais amplo do indivíduo. O espiritismo também vai buscar as causas profundas, que se não são desta encarnação, né, serão numa encarnação anterior. Nunca é por o acaso, tudo está ligado numa lei maior divina, né, educativa para o espírito, a lei de causa e efeito. Muitas vezes o espírito também cometeu delitos numa outra encarnação e reencarna sentindo-se muito culpado. E nessa formação de culpa, né, no seu inconsciente, acaba gerando medo de situações que não era para ter. Uma pessoa que está em equilíbrio não teria. Então, aquele medo daquela correção acontecer, daquela punição vir a acontecer, dessa culpa que a consciência dele aponta e que necessita ser corrigida, leva a ele ter, em certas situações, em certos momentos, um medo muito intenso de que algo ruim pode acontecer com ele, porque lá no inconsciente profundo dele, lá na consciência profunda dele, ele sabe que ele terá que acertar as contas com a justiça divina, né? Porque a lei de Deus está esculpida em nossa consciência. Então, quando nós transferimos de uma encarnação para outra, o espírito leva suas experiências ancestrais, suas experiências vividas, de vidas passadas, portanto. Então, quando ele reencarna, fica no perispírito essas memórias. Para a psicologia, fica no inconsciente. Então, seriam muitos sinônimos, né, em termos psicológicos, de guardar informações, o perispírito e inconsciente para a psicologia. Então, essas culpas tendem a voltar para a consciência e desencadear, então, né, o pânico, o medo intenso, que a pessoa não sabe de onde vem, mas tem uma causa, vem das suas vivências passadas. Então, quando se diz que uma pessoa que tem síndrome do pânico tem um problema espiritual, não significa necessariamente que tenha um espírito a obsidiando, influenciando, mas pode ser dela própria, do seu passado. Exatamente isso, não necessariamente um espírito obsedando. Então é uma lembrança dela, é uma culpa que ela carrega, não elaborada. E ela teria que daí começar a trabalhar essa culpa, né, através da liberação. Depois a gente pode ver isso, né? Mas
Em muitos casos, essa culpa, essa lembrança do passado subconsciente, não consciente, portanto, porque a pessoa que está sofrendo do síndrome do pânico, conscientemente, o que ela sente? Os sintomas. Algo ruim vai acontecer. Ela não entra na causa, ela não sabe por quê, como nós estávamos falando no bloco anterior, né? Ela simplesmente começa a bater o seu coração muito rápido, a angústia começa a crescer e ela não sabe de onde vem aquelas emoções, né? Ela não sabe de onde vem aquelas sensações que estão ocorrendo dentro dela. É um processo inconsciente para ela. E isso, de certa forma, afeta a convivência, a vida social, porque a pessoa nunca sabe quando vai acontecer, quando não está ainda... Quando vai dar uma crise, né? Isso, quando vai desencadear uma crise. Isso afeta e ela começa a ter medo da crise. Por isso que é importante, voltando um pouquinho ainda na parte da ciência, não sei, mais tarde a gente vai trabalhar do tratamento, né? A gente pode incluir também. É importante buscar o tratamento especializado para isso, para que ela não aumente mais o problema que ela está vivendo, né? Mas muitas vezes isso pode ser desencadeado espiritualmente, essa culpa, então. O espírito passa a sediar, porque vamos desmistificar, né? O espírito é uma pessoa que nem nós, com sentimentos, com emoções. Muitas vezes, em vidas passadas, nós nos magoamos, fizemos coisas muito erradas, atingimos outras pessoas. E essas pessoas que não nos perdoaram, tentam nos perseguir. Como é na encarnação atual. As pessoas que não evoluíram, que não estão buscando o Evangelho, muitas vezes uma sofreu, e até o momento hoje, uma falou uma coisa que a outra não gostou, passa a perseguir aquela pessoa, né? Passa a desejar o mal para ela, passa a difamar ela, né? Então esse espírito que não nos perdoa no passado, muitas vezes que está preso nessas memórias, nessas dores ainda, que não se libertou, né? Que não fez a elaboração, que não entendeu a lei divina ainda, que aquilo que ele sofreu também estava na lei de causa e efeito, né? E ele precisaria perdoar para ir adiante. Então ele está aumentando o sofrimento dele, esse espírito que está perseguindo está aumentando. Como qualquer pessoa encarnada ou não, né, num corpo físico ou não, quando não perdoa, continua no seu inferno interior, nessas emoções negativas, porque sentir ódio são emoções negativas e geram sensações muito negativas. Então esses espíritos que não nos perdoaram passam a sediar e tentar e fazer com que a pessoa relembre aquilo. Olha, tu me fez isso, tu me fez isso. Daqui um pouco, como nós não estamos 100% presos no corpo físico, nossa alma também está aberta, né, energeticamente a receber essas influências, por ondas do pensamento, o espírito começa a assimilar, realmente eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e esculpe uma culpa, relembra uma culpa, né? Então a obsessão gera na pessoa um desequilíbrio que gera certas sensações no corpo pela somatização. Nós gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está nos assistindo aqui. Claudinha Marques acabou de entrar no vídeo, Beatriz Soares, a Silvana Lima, que já estava nos acompanhando, fez um comentário. Pânico é o pior terror que um ser humano pode experimentar. Possivelmente entendemos nós que ela já experimentou essa sensação ou vive com alguém, presenciou isso, né? Como entender isso do ponto de vista clínico, né? O pior terror que alguém pode experimentar é em vista disso que nós já falamos, desse temor do inesperado, é isto? Sim, para nós encarnados, né, o maior bem que nós temos é a vida. Então, quando nós sentimos que algo grave pode acontecer, aumenta esse temor de uma forma muito intensa dentro de nós, né? E isso gera sensações muito desagradáveis. Porque, segundo a visão dos espíritos, na realidade, a morte de uma pessoa de bem não tem nada de dor, de sofrimento. Então, logo passe as dores físicas, aquele momento ali quando a pessoa está encarnada ainda, depois é muito sereno, né? Mas tem muitas pessoas que em encarnações passadas experimentaram mortes muito difíceis, ou até mesmo por suicídio, muitos, porque esperavam tirar a sua vida, né? E, na realidade, a vida continua no plano espiritual. E esta experiência é muito dolorida, porque a pessoa passa a repetir, ela perpetua um crime contra ela mesma, e isso gera um sofrimento muito intenso, a experiência da morte. E o espírito guarda isso nos seus arquivos psicológicos, né? No seu perispírito, essas memórias.
Na encarnação que ela volta, ela teve uma experiência muito negativa da morte. Diferentemente para aquelas pessoas que tiveram uma experiência boa da morte, que praticaram bem, que morreram no momento certo, que desencarnaram como tinha que ser, né? Que foram amparados, que foram para um lugar maravilhoso, lindo. Então a pessoa teve uma experiência de morte muito boa. Essa pessoa não tem medo da morte mais. Então ficou arquivado no seu inconsciente essa experiência de morte negativa. E essa experiência negativa é acionada nesses momentos também, né? Para a pessoa. Então, muitas dessas pessoas que têm síndrome do pânico atual foram suicidas potenciais numa vida passada ou fizeram crimes muito graves. E isso gerou uma desencarnação muito dolorosa para elas, e isto é somatizado na vida atual. Do ponto de vista espírita, todo paciente diagnosticado com síndrome do pânico cometeu crimes horríveis em outras existências? Respondemos isso após o intervalo. Certo. Lembrando a você que nos acompanha que pode participar do programa Terceira Revelação através do WhatsApp 3463-6533. Nosso WhatsApp comercial é esse mesmo, 3463-6533. Ou deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade, onde estamos ao vivo nesse momento. E, no retorno, mandamos abraços, comentários do pessoal que já está participando também. Nós já voltamos. Elétricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Elétricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Bom dia, estamos de volta com o nosso programa Terceira Revelação de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido irmão Gilberto, da Associação Espírita Mensageiros da Luz de Alvorada. E a você, querido amiga que nos acompanha no dia de hoje, o nosso muito obrigado desde já. Lembrando a vocês que vocês podem participar do nosso programa, enviando sua dúvida, comentário através do nosso WhatsApp 3463-6533 ou deixando seu comentário abaixo do nosso vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Hoje estamos batendo um papo sobre o tema Síndrome do Pânico. Mas antes, Valda, temos algum comentário do pessoal? Sim, bom dia para você que está chegando agora. Nós estamos falando, como o Marcelo falou, sobre Síndrome do Pânico. E o pessoal que está participando ali no vídeo, na fanpage da Associação Espírita Caridade, nós sempre pedimos para deixar o comentário abaixo do vídeo que está na página da Associação Espírita Caridade, porque aí nós podemos ter acesso para repassar, né? Porque o vídeo é compartilhado, e se você deixa o seu comentário abaixo do vídeo que está na página do seu amigo, enfim, nós não temos esse acesso. O pessoal que está nos acompanhando ali no vídeo, né, tem
mais pessoas entraram agora. A Valéria Geniche, ou Genic, não sei, né? Deve ser Geniche, mas Valéria, que está nos acompanhando, Sidney Carmona de Farias, Mari Lúcia, assim como a Mari Lúcia, que disse que é um ótimo tema, nos desejando um bom dia. Outros no início do programa também colocaram que o tema é realmente muito bom. E esses temas são interessantes porque, como nós dissemos, eles podem ser abordados à luz da doutrina espírita, porque não tem assunto que o espiritismo não meta o bedelho, vamos dizer assim, de uma forma positiva, porque a ideia é sempre contribuir. Mas o ideal é trazer quando nós temos especialistas da área também para trazer os dois aspectos, o aspecto científico e, no caso, moral, religioso, a forma como a ciência espírita trata essas questões. Nosso convidado, Gilberto Ribas, né, que está aqui nos trazendo alguns apontamentos sobre essas questões. Nós deixamos uma ponta no último bloco, que foi a seguinte: toda pessoa que sofre com a síndrome do pânico cometeu crimes horríveis em outras existências? Não necessariamente. Existem outras leis da psique também, né, que nos regulam. E é o patrimônio do espírito, né? Primeiramente, todos nós temos um passado grande para resgatar, mas também nós temos provas. Muitas vezes, ao reencarnarmos, nós já trazemos inseguranças também de outras vidas. Já fomos inseguros em outros momentos. E essa insegurança que é inata, às vezes por falirmos em alguma missão, né? Alguma encarnação que nós não tratamos devidamente, que não trabalhamos a nossa fé interior, essa segurança, né, de estar com Deus, de estar procurando praticar essas leis divinas, esculpir em nós, de contatar com o Deus interno, que Deus está dentro de nós também, está em todos os lugares do universo, né? Mas essa fonte de luz dentro de nós, muitas vezes. Então essas inseguranças que nós trazemos, essas experiências mal sucedidas de encarnações passadas, pode gerar um clima no espírito, né, psicológico, e esse clima de medo que ele já traz de outras experiências se manifestar, eventualmente, né, numa síndrome do pânico. É mais difícil, mas é possível sim. Algumas experiências, como nós vimos, uma criança que nessa encarnação foi tratada de uma forma, né, foi criada de uma forma com muitas inseguranças. É um fenômeno psicológico que é do espírito. Quando nós falamos de psique, nós falamos de alma. Aliás, Jung tratava, e originalmente, né, a psique se chama alma. Então, para os gregos, da onde vem, né, o termo, é equivalente o termo, e depois que nós podemos chamar de almologia, não psicologia, estudo da alma, né? E assim entendi Jung, estudo da alma. Então, nós trazemos essas experiências ancestrais, de alguma forma arquetípicas até mesmo, de inseguranças que podem se manifestar nessa encarnação, que muitas vezes se manifestam como fobias, como timidez, como medos injustificáveis, que o espírito cultivou no seu ser. E nesse... Tu ia perguntar alguma coisa? Pode falar. Pode falar. Eu vou falar sobre o tratamento. Ah, tá. Não, eu vou fazer um apêndice aqui, porque falaste sobre as inseguranças cultivadas na infância e incentivadas Sim. pelos exemplos dos responsáveis. Mas determinados traumas de infância, como violência sexual, doméstica, bullying, algumas dessas outras questões também podem provocar, né, na vida adulta, desencadear uma síndrome do pânico? Pode. Não é o mais comum a síndrome do pânico. Geralmente desencadeiam fobias, ansiedades, sim, né? Medos injustificáveis, mas dependendo das situações e dependendo de cada pessoa, de cada indivíduo, sim. Podemos crer que sim, em função de que são experiências muito fortes, muito traumáticas, que mexem profundo com a criança, né, que não está ainda em condições de lidar com certos estímulos. Então, esses podem causar medos muito profundos, né, na criança, dependendo muito das circunstâncias e de cada pessoa para pessoa. O mais comum nessas pessoas que sofreram abusos, né, é outros distúrbios, por exemplo, a depressão,
né? A ansiedade generalizada, muitas vezes a pessoa não sabe, está sempre ansiosa e pode ser decorrente de algo que ela realmente às vezes nem lembra, né? Que ocorreu na sua infância. Mas não é o mais comum ter como origem a síndrome do pânico. E com relação ao tratamento da síndrome do pânico, agora abrangendo os dois lados, tanto o clínico como o espiritual, poderíamos dizer que tem cura? Ou tratamos só momentaneamente, daqui a pouco pode voltar, daqui a uns anos, a dar novamente? Sim. Nesse campo da cura, realmente, em termos da psique humana, do espírito humano, nós trabalhamos muitas vezes com a perspectiva de trazer um reequilíbrio psíquico para a pessoa, né? E a cura pode acontecer sim, né? Ela é viável no sentido de não voltar mais a acontecer aquele fenômeno com a pessoa, mas isso também vai depender de todo o cultivo de uma saúde mental. Porque muitas vezes a pessoa busca o tratamento, né? Ela quer que alguém tire aquela dor, aquele sofrimento dela, sem a participação mais profunda daquela pessoa. Então ela trata superficialmente aquela síndrome. Então ela simplesmente trata os sintomas, né? Os sintomas que ela somatiza, né? Do sistema autônomo, então ela para de ter taquicardia, ela para de ter angústia, de aperto no peito, etc. Mas ela não trabalha as questões mais profundas. Por exemplo, se são questões de culpa do espírito, né? Se ela não busca uma reforma íntima, prática do bem, uma vida mais equilibrada, né? Uma vida em que ela preserve a sua própria vida, que ela se cuide, que ela se ame, que ela ame o próximo, né? Então que ela promova a sua saúde e a saúde do outro, né, com cuidados. Naturalmente o espírito não curou, foi curado somente os sintomas. Então, naturalmente, em algum momento da vida, com mais estresse, maior desequilíbrio, ela pode retornar, sim, aqueles mesmos sintomas que ela teve anteriormente. Já quando o espírito consegue se resolver de uma forma mais profunda, que ela atinge um grau de segurança interior maior, né? Portanto, de transformação verdadeira e não na aparência, nós estamos começando a falar de uma provável cura do espírito e da psique, né? Da alma. Vai depender do autoconhecimento da pessoa e do estilo de vida que ela vai manter, né? Isso. Emocionalmente, né? Sadia, emocionalmente né? sadia, exato. De cultivo da fé, de cultivo do entendimento maior da vida. Mesmo que ela não se torne uma pessoa religiosa, de uma prática ou outra, né? Mas que ela conceba certos conceitos fundamentais ao equilíbrio da prática do bem, da prática da caridade, né, das boas amizades, de cultivar pensamentos serenos, de não cultivar o estresse, né, de sair dessa correria toda, de procurar uma harmonia, uma vida mais harmonia com a natureza, consigo próprio. Então, é uma mudança de atitude perante a vida. Mas principalmente o cultivo interior, né, de se conhecer, de levar um entendimento mais profundo do que desencadeou aquilo, porque quando nós sabemos, não vai saber exatamente, a pessoa não precisa necessariamente lembrar da vida passada para tratar isso, né? Mas ela pode entender certas tendências profundas que ela traz, tendências à culpa. Então, como é que se cura a culpa do espírito, né? Primeiro, é entender que todos nós erramos. Todos nós, o erro é um aprendizado. Então, aprendizado significa não querer repetir o mesmo erro. Então, se eu prejudiquei o meu próximo, que nós podemos inferir isso numa vida passada, neste momento eu vou querer ajudar o meu próximo, né? Ajudar aquelas pessoas que estão na minha volta, na minha família, apoiar, né? Com palavras amigáveis, trabalhar emoções positivas, porque muitas vezes a pessoa cultiva a raiva. A raiva leva ao medo, porque toda a atitude agressiva, a pessoa sente medo da retaliação do outro, consciente ou inconscientemente, né? Então, se ela cultiva a amizade, em vez de cultivar a raiva, pensamentos raivosos, né, contra o outro,
ela naturalmente cultivando o bem, ela recebe o bem do próximo. Tratando bem as outras pessoas, ela recebe um bom tratamento. Cuidando do outro, ela passa a ser cuidada também. As pessoas vão olhar mais com simpatia para a pessoa, né? Vão querer ter aquela pessoa do seu lado, curtir ela, né? Então, essa transformação interior, né? Se a pessoa não cultivava, por exemplo, a segurança interior, ela vai começar a fazer um curso novo, começar a aprender a se olhar de uma forma diferente, como filho de Deus, como potenciais a ser desenvolvidos, né? Então a pessoa vai começar a cultivar o seu desenvolvimento, a sua segurança. Ah, mas eu não sei fazer nada. Tem muitas pessoas que nos dizem, né? Eu não sei fazer nada, não tenho potência para nada. Não, você tem sim, tem que descobrir quais são. Muitas vezes a pessoa gosta de pintura, gosta de crochê, umas senhoras mais idosas ou não, né? A pessoa vai descobrir que é uma boa motorista, um bom motorista, vai trabalhar no Uber e começa a se sentir satisfeito porque está rendendo, né? Tirando uma renda para o seu próprio sustento. Então a pessoa precisa se descobrir naquilo que Deus depositou, que todos nós temos potência. Então se desenvolver daí para ser útil para a sociedade, trabalhos voluntários, né? Então a pessoa se redescobrir na vida. Se a gente tem a síndrome do pânico, ou ansiedades, ou inseguranças muito profundas, nós precisamos redescobrir Deus dentro de nós, né? E para aquelas famílias que têm um membro, né, com essa problemática do síndrome do pânico, como é que a família poderia ajudar sua mãe, seu pai, seu filho, enfim, né, para ajudar nesse processo também? Claro, além de buscar uma ajuda, uma terapia, né, em casa, sim, como poderia no dia a dia? Tá, vou começar primeiro então com a parte da terapia e ajuda fora, e depois nós vamos para dentro de casa. Primeira ajuda fora, então foi ao psiquiatra. O psiquiatra vai provavelmente medicar, né, a pessoa em feito o diagnóstico, e é necessário, porque os níveis de serotonina no cérebro estão alterados, e ele vai dar uma medicação específica lá, e uma medicação para crise, um medicamento para aquela ansiedade intensa, e ele vai tratar e orientar aquela pessoa de como usar aquela medicação. Então isso já vai começar a ajudar ela a lidar com os sintomas. Então ela não saía para a rua mais, ela tinha medo de trabalhar, ela não conseguia fazer as suas coisas. Agora ela vai começar a ter condições. Então o tratamento psiquiátrico é fundamental para que ela possa, né, recuperar, dar os primeiros passos para voltar para a vida. O tratamento psicológico começa no apoio, de aprender a lidar, então, com essas situações. Aprender a acalmar a mente, a respirar, então, um pouco mais profundamente, a entender esses sintomas, como nós falamos antes, né? Se entender um pouco mais e ir descobrindo mais profundamente os estresses, como é que essa pessoa lida com a vida, os seus sentimentos, as causas da vida atual, as causas psicológicas, trabalhar aquelas causas, então, se ela não se sente segura, redescobrir a sua segurança psicológica. Então, o tratamento psicológico vai nessa linha. E o tratamento espiritual, que é o autodescobrimento do ser que nós somos espíritos, independente da religião. Toda religião vai falar que nós somos eternos, seja de qual jeito for, né? Se não for, já não é religião, porque é algo. A religião precisa ter esse transcendente, esse algo que vai além da matéria física. Então, a pessoa começa, a partir dessa espiritualidade, se reencontrar a si mesma, né? Encontrar-se com Deus, portanto, e resgatar a sua segurança interna. Então, essas as três ajudas, né, psiquiátrica, psicológica e espiritual, contribuem. E o familiar, como é que vai ajudar? Não. O familiar, primeiro, buscando entender a síndrome do pânico, porque muitas vezes a pessoa diz, isso é bobagem. Não, isso é frescura, não está vendo que não está acontecendo nada, né? Então, o primeiro momento é entender que realmente está acontecendo algo no interior daquela pessoa que não é visível, né? E tem um desequilíbrio, sim, neurofisiológico daquela pessoa, que é muito intenso isso, né? Então, primeiro é entender isso, respeitar e entender o que está acontecendo com aquela pessoa, seja de causa da vida atual ou de vida passada, ou um processo espiritual, né? Aquela pessoa está precisando de ajuda, de acolhimento. Então, o primeiro passo do familiar é procurar acolher
aquela pessoa entendendo e procurando ler. Hoje nós temos recursos na internet. O que é síndrome do pânico, como é que se trata, qual a visão espírita, né? Vai procurar na internet e vai encontrar todas essas informações. Então a pessoa procura se informar, conversar com um especialista, acompanhar até o médico, né? Conversar, acompanhar o tratamento em casa, se é filho, se é esposo, se é esposa, acompanhar o tratamento, entender com aquela pessoa, caminhar junto. Essa é a caridade, né? Primeira dentro de casa, caminhar junto com os nossos familiares, procurando entendê-los, ajudá-los a superar. Se nós dissemos assim, isso é frescura, nós desconsideramos e nós geramos um problema a mais para aquele nosso irmão, né? Além desses recursos todos, para o tratamento, tanto com o especialista, um psiquiatra, um tratamento medicamentoso, o acompanhamento com um terapeuta também pode auxiliar. Sim. Os recursos que tu falaste da Casa Espírita, do conhecimento que se adquire para melhor se compreender, a água fluidificada, passes, as exposições, enfim, estudo. Sim, isso é importante. Quando a pessoa chega na Casa Espírita com esse transtorno, não sei se nós podemos chamar de transtorno, síndrome, né? Esse transtorno. É o transtorno, sim. Chega na Casa Espírita com esse transtorno, começa a sentir as primeiras melhoras. Ela deve abandonar o tratamento com o especialista? Nunca deve-se abandonar o tratamento com o especialista antes de esse especialista lhe der alta. Porque quando se passa a tomar alguns tipos de medicação, né, que eu não vou dizer quais são, porque precisa ser o especialista para dizer. Então, quando passa a tomar essas medicações voltadas para o tratamento do pânico, naturalmente os sintomas passam a desaparecer. Juntamente com frequentar o centro espírita, tomar o passe, se tem um processo obsessivo, então, independente de ter ou não, a pessoa vai se beneficiar do tratamento no centro espírita. Tratamento de ajuda, né? Nesse sentido, não tratamento médico, mas desse apoio espiritual que o centro espírita dá. Então, esse apoio espiritual com energias, de palestras de renovação pelo Evangelho, de renovação mental, de a pessoa oxigenar novas ideias no seu pensamento, né? A pessoa está com muito pensamento fixo. Então, o centro espírita passa a ajudar essa pessoa. Então, essa sensação de bem-estar, de harmonia, parece que a pessoa já está curada. Então, ela acha que já se curou. E ali ela estava tomando medicação. Mas o que estava dando o apoio para ela se beneficiar, muitas vezes, do auxílio do centro espírita era a medicação. Ela tira a volta, daí ela vai dizer assim, não adiantou nada. Né? Eu fui lá no centro espírita, não adiantou nada. Casos que as pessoas começam a sentir uma primeira melhora, param de tomar medicação, param de fazer acompanhamento médico. Então, é justamente isso. A pessoa não deve nunca parar o seu tratamento medicamentoso, independente se ela frequenta o centro espírita ou outra religião qualquer, que ela vai, o pastor lá muitas vezes diz, você está curada, aí pode parar. Não façam isso. Converse com o médico, volte, né, para identificar os sintomas e ver se realmente aquela pessoa não vai voltar a ter aquele sintoma. Porque é o especialista que realmente acompanha, que tem condições. Né? Senão não teria por que o médico estudar aí 8, 10 anos ou mais, né, junto com as especializações, para entender. E Deus colocou na Terra os nossos irmãos da medicina, que muitos são espíritas, inclusive, né? Nós temos a Associação Médico Espírita de Porto Alegre, do Brasil, enfim, que entendem. Deus deu essa, né, função para ele para nos ajudar. Então, nós precisamos respeitar, ter humildade, né, de respeitar aquele profissional que está ali para nos ajudar, nos amparar. Né? Então, nunca se deve parar o tratamento, mas sim, deve-se procurar o atendimento e a ajuda no centro espírita para tratar as causas espirituais, porque nem o psicólogo, nem o psiquiatra vão tratar essas questões espirituais, da obsessão. Né? No centro espírita vai ter essa ajuda, vai ter o atendente fraterno que vai falar sobre isso, das sensações espirituais, né, que a pessoa está experimentando, dos pesadelos, muitas vezes, que ela sonha que está sendo perseguida. Muitas pessoas que têm síndrome do pânico têm pesadelos recorrentes. Eu me sinto perseguido, tem uma pessoa, parece que está sempre atrás de mim, uma pessoa que eu não reconheço, ou às vezes até reconhece, né,
Então, no centro espírita, o atendente fraterno vai dizer, olha, você está sofrendo uma obsessão espiritual, você precisa se equilibrar, você precisa rezar, você precisa fazer o culto do evangelho no lar, você precisa assistir às palestras públicas, você precisa tomar o passe, porque o passe vai, né, desacoplar as energias ali do espírito que criou alguns vínculos, né, naquele momento, começa a tomar o passe, começa a afastar aquele irmão que está ali, que é nosso irmão, que nós erramos contra ele, né, vai receber o auxílio da caridade, do amor. É um irmão nosso sofredor que está ali, que precisa de acolhimento espiritual como o encarnado precisa, né? Precisa ser amado, porque o amor é que cura. Quando nós amamos o outro, nós curamos. E quando a pessoa, aquele que é amada, passa a amar também, ela se cura a si mesma. Gilberto, querido. Já está na hora de nós encerrarmos o programa de hoje. Antes, gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook que acompanhou nosso programa, que deixou seus comentários, suas curtidas. O Nelson Souza Santos, José Bueno, Moicir Machado, Lalinha Bueno, Raquel Camargo Carvalho, Silvana Lima, Dani Labres, Regis Pacheco, Regis Duarte, Pati Soares, Joel Silva, Beatriz, Zenilda, pessoal que está nos acompanhando ali, curtiu o vídeo, compartilhou, deixou seus comentários, a nossa gratidão pelo carinho com esse trabalho que nós fazemos, sim, com muito amor, no intuito apenas de divulgar boas coisas, como nós costumamos dizer quando fazemos a divulgação do tema. Agradecemos imensamente a presença do nosso irmão Gilberto Ribas. Muito obrigada pela companhia. Obrigado a vocês pelo convite. É muito importante nós conversarmos sobre esses temas, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo e muitas vezes não sabem o que fazer, como buscar ajuda. Nem todas as pessoas chegaram ao hospital lá na emergência, algumas seguraram ou não conseguiu no SUS, não foi atendido, né? Então a pessoa está ali sofrendo e precisa dessa ajuda. Esse trabalho informativo que é realizado pelo Centro Espírita é muito importante. E não só por isso, né? Para divulgarmos essa necessidade nossa de transformação divina, né? De buscarmos mais, de buscarmos Deus, de buscarmos entender as suas leis, para a partir disso nós conseguimos ser felizes. Né? Que tudo isso é isso que todos nós queremos, ser felizes, mas da verdadeira felicidade. A felicidade dos bons, né? Daquela que é conquistada pelo esforço, pela autossuperação. Então essas provas, né? Essas dificuldades, dessas doenças que nós trazemos, a cura verdadeira está no Espírito, né? Da sua transformação. Então quando nós buscamos isso, nos curamos e daí nós abrimos o campo para sermos felizes de verdade. Muitas pessoas fogem pelas drogas, fogem de outros comportamentos, em vez de buscar a cura real. Né? Trata só o sintoma e daí vai ficar lidando com esses sintomas a vida inteira. Né? A cura real passa por uma reforma espiritual mais profunda. Obrigado a todos, uma boa semana. Obrigado, Gilberto. E obrigado a todos, queridos amigos e amigas, que mais uma vez nos acompanharam no dia de hoje, do programa Terceira Revelação. E lembrando a todos que o vídeo de hoje, em breve, estará disponível no YouTube, no canal Amigos da Caridade. Se você não se inscreveu, corre lá e se inscreve. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando um vídeo novo entrar. Sábado que vem tem mais Espiritismos para todos nós. E estaremos recebendo como convidado o nosso querido irmão Clístenes Fernandes, presidente da Associação Espírita Dom Feliciano de Canoas, que vai falar sobre o tema Dia de Finados à Luz do Espiritismo. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos. Sábado que vem tem mais. Continue todos com a luz e a paz de Deus. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.